Por que não aconteceu o arrebatamento dia 23 de setembro de 2025? Porque está aqui a resposta. Pessoal, é necessário amadurecer, é necessário colocar os pés no Evangelho, né? Vocês estão sendo enganados, tá? Eu sei que nem todo pré-tribulacionista ele acredita nessas marcações de data, tá? Nem todo vai acreditar, né? Uma parte vai, vamos observar, vai que vai, né? Não sei, até porque eles acham que o arrebatamento, tipo assim, Deus prometeu, eu vou cumprir isso na sua vida, o seu filho vai ser isso quando crescer, sei lá o que. Aí passou 1 minuto depois, gente, Jesus pode voltar hoje, tá? Jesus é mentiroso, Jesus fala uma coisa e depois volta atrás, assim? Não é assim que funciona. Para Deus voltar atrás, Deus ele se esforça para cumprir as promessas, mesmo quando a gente erra, tá? Você pega Abraão, né? Gerou Isaac, mas antes de gerar Isaac, ele foi tentar gerar Isaac com a concubina. Deus poderia ter Abraão, você falhou, você errou, você não alcançou a promessa, né? Mas Deus ele se esforçou para cumprir a promessa, até mesmo Sansão. Você vê que no final ele conseguiu vencer, né? Então Deus ele não fica revogando, voltando atrás de uma hora para outra. Não é assim que funciona, tá? Não é dessa forma que funciona. Então, quantas promessas, não estou falando de profetada não, promessas reais, tá? Que Deus fez para mim, para vocês. E tais promessas vai demorar um certo tempo, talvez horas, dias, né? Tem promessas que vão ser alcançadas, vão ser cumpridas em anos, né? Talvez daqui a 20, 10, 30, não sei, 50, por que não? Quem somos nós para dizer que não? Não, porque a agenda 2030, que eu saiba, a agenda do fim do mundo está nas mãos de Deus, não está na mão do mundo, né? Gente, a agenda 2030 é uma das agendas que, obviamente, né, esse pessoal aí da sinagoga de Satanás, eles têm uma agenda para 2030, para 2031, 33, 35, 40, sei lá, eles têm agenda para 2060, sei lá quanto, entendeu? Não quer dizer que vai se cumprir, tá? Então, vamos estar atento a 2030? Sim. Um pouco mais do que 2025? Sim, é uma data com muita expectativa. Mas não vamos, entendeu, mano? A gente tem que estar atento a todo momento. Não porque Jesus vai voltar hoje ou amanhã, porque não vai, mano. Você aprendeu errado. Jesus não volta hoje, não volta amanhã. Não volta, mas como você sabe? Gente, é só você ler as escrituras. É só você ler. Porque vocês creem em um arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Só que a Bíblia, ela afirma que antes do arrebatamento, primeiro acontece a ressurreição. Primeiro os mortos ressuscitam. Ok, é um princípio. Isso não pode ser alterado. Não tem como acontecer um arrebatamento e depois os mortos ressuscitam. Não, primeiro é a ressurreição dos mortos. Tá? Em qual momento se cumpre essa ressurreição dos mortos? Você vê lá em Apocalipse um anjo falando para o povo, as almas debaixo do altar. Até quando, Senhor, vingará o nosso sangue, né? Não sei se é um anjo ou um dos 24 anciões ou um dos animais celestiais, tá? Mas um ser celestial lhe fala, até que se complete o número de concéus irmãos que devem ser mortos da mesma maneira. Por que tem que se completar o número? Para todo mundo ressurgir junto. Entende? É todo mundo de uma vez, para todo mundo ressurgir e ser arrebatado junto, ao mesmo tempo. Encontrar com Jesus nos ares, não está falando nos céus. Possa ser que sim, a gente possa ter um encontro em alguma região celestial, né? Também não estou dizendo que não, mas não será para pronto, agora a gente vai morar no céu, não. A gente vai descer e vai vir para a terra, tá? Então, para acontecer o arrebatamento, primeiro tem que acontecer a grande ressurreição. E como que vai acontecer a ressurreição antes dos mártires na grande tribulação? Não dá. Então tem que ocorrer os mártires na grande tribulação para acontecer essa ressurreição. Isso só ocorre na 7ª, última trombeta. Inclusive, onde os reinos do mundo passam para Jesus, onde se cumpre o mistério que Deus anunciou aos seus servos, seus profetas. Então existe uma premissa. Mas sabe qual é o problema, não só do Brasil, mas de muitos cristãos que estão espalhados pelo mundo? É que não dá valor, o devido valor às escrituras. Sabe o que dá valor? Sonho, visão, anjo, saiu do corpo, teve uma experiência espiritual, um arrebatamento, EQM, né? É tudo esse tal de espiritualizar. É tudo.
O espiritual é maior que o natural. Claro que o espiritual é maior que o natural. Só que tem um pessoal que é fixado nesse negócio de tudo tem que ser espiritual, espiritual. E aí que acontece grandes enganações. Porque ser enganado no mundo físico acontece, mas são para pessoas que, né, muito ingênuas, né? Alguém passar a perna em você, né? Ou seja, se no mundo físico as pessoas são enganadas, no mundo espiritual então é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque você nunca viu o mundo espiritual. Então, quando você começa a ver, você não sabe discernir se aquilo ali realmente é o mundo espiritual, se aquilo ali é o mundo dos sonhos, se aquilo ali é uma simulação ultra realista que você, né? Porque tem pessoas que elas são projeção astral, né, arrebatada, sai no corpo, e ela saiu do corpo e ela acha que aquilo ali é real, e não quer dizer que é real, tá? Por que não quer dizer que é real? Vocês já viram essas tecnologias de esses filmes? Tem um desenho Sword Art Online que a pessoa coloca um capacete, tem um filme também que ela entra no mundo virtual, né? Mas aquilo ali não é real, é tudo, né, com a tecnologia, com a mente da pessoa. Então tem pessoas que elas saem do corpo, não é que elas estão mentindo, elas veem, realmente elas estão vendo alguma coisa ali, estão vendo, mas será que aquilo que ela está vendo é real ou é uma simulação dentro da sua própria mente? É algum tipo de simulação no mundo espiritual que os anjos caídos fizeram para enganar aquela pessoa. Existe um testemunho de uma irmã, eu não lembro o canal, que ela falou, Jesus revelou para ela que tem pessoas que estão sendo arrebatadas para ir no céu e não é o céu. Mas a pessoa vê, né, é um ser de luz, é um local bonito, mas não é o céu. O que é ali? São tipos de espíritos enganadores que tem aquele cenário ali pronto, né? Se aquele cenário é real ou não, não sei, mas eu sei que eles têm aquele cenário, provavelmente em alguma região celestial caída, né? Eles se transfiguram de luz e arrebatam pessoas para dizer que ali é o céu, entendeu? Então tem pessoas que não estão indo para o céu coisa nenhuma, a mesma coisa para o inferno. É muito fácil, né, algum demônio enganar alguém, né, levando para o inferno. Olha, tá vendo que as pessoas sendo torturadas? Olha, tá vendo? E não estou dizendo que não tenha isso ou que não possa acontecer, né? Só que é muito fácil, cara. É muito fácil você imaginar o céu e o inferno. O céu, nossa, branco, azul, dourado, luz, anjo, roupa de linho, né? Cabelinho, né? Imaginar o inferno é muito fácil, né? Marrom, tons escuros, fumaça, fogo, lava, pessoas com sangue, osso aparecendo, carne aparecendo, e os capeta lá. Então é muito fácil, entendeu? Não precisa nem você ser arrebatado, é só você imaginar. Então a nossa mente, ela tem um poder de imaginar, de projetar coisas, tá? Nem toda visão é uma visão real. E nem toda a voz é a voz de Deus. Ah, mas se apresentou como Deus, né? Olha, Deus, olha o sentir de Deus. Olha, e tem gente que fala que o Espírito Santo, tem gente que começa até a chorar, tem gente que começa até a falar supostamente línguas, e você vê que a profecia não se cumpre, está totalmente contrária à Bíblia, né? Mas a pessoa não quer acreditar que foi um espírito enganador. Ela não quer acreditar, ela quer acreditar que ela é escolhida de Deus e que Deus fala com ela, que Deus tem um particular com ela e que ela, até porque ela sobe monte, ela ora, ela jejua, ela é mais santa que todo mundo. Ah não, olha, é uma criança, é pura. É porque agora a Bíblia não vale mais não. Se uma criança sonhar com pré-arrebatamento, esquece a Bíblia, né? A autoridade da criança está acima da Bíblia, tá? Então, uma das estratégias que o inimigo também tem usado é entregar visões falsas, revelações a crianças. Porque aí ninguém vai questionar. Nossa, né? Ninguém vai questionar. Todo mundo vai acreditar. Nossa, não é uma pessoa pura, né? Que Deus foi lá e revelou. Ninguém vai questionar se a criança teve uma revelação errada, não é verdade? Então o inimigo também trabalha dessa forma, sabia? Trabalha, entende? Então as pessoas estão colocando relatos, experiências de sonho, de visão, seja dentro do corpo, fora do corpo, acordado, dormindo, tudo isso acima da Bíblia. Tudo isso, ouve uma voz, vê um anjo, né? Tudo isso está ficando acima da Bíblia. As pessoas estão com, a Bíblia chama, né, de coceira nos ouvidos, né? Elas não conseguem se conformar que a Bíblia já é o suficiente. Eu não estou aqui pregando contra, tá? Não estou aqui dando uma de calvinista falando que há sola as escrituras, né?
Porque a Bíblia é muito clara, que Deus revela, que Deus dá sonho para jovem, para velho, para idoso, para criança, para quem ele quiser, usa, entendeu? Farão obras ainda maiores, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso acontece, tem pessoas que realmente têm revelações desse nível, de ver céu, de ver inferno, de ver coisas sobrenaturais, futuro, passado, tá? Tem pessoas que têm. Só que os que têm, vamos dizer assim, que como as pessoas não sabem discernir, então tá tudo junto. Aí você vê um canal no YouTube lá que a intenção é ganhar dinheiro, é ficar famoso, é causar medo, causar alerta, aí tá lá o canal, um monte de revelação, uma contradizendo a outra. Aí o irmão fala, mas fulano de tal disse outra coisa, mas fulano de tal disse outra coisa, né? Aí fica com a mente confusa. E um canal que deveria propagar sua verdade tem ali um monte de contradição, né? E a Bíblia, ela não contradiz. Existem traduções erradas, né? Seja propositalmente erradas ou por questão de escolha aí do autor, sei lá, entendimento, né? Existem interpretações também erradas, né? Mas quando se trata de sonho, visão, revelação, né? Você vê que tem uns que já chegam, ó, arrebatamento é antes, aí um já vem, é no meio, é no final, aí um já vem, ó, o céu é assim, não, a revelação que Deus me deu, o céu é assim, é diferente do seu. Aí o outro vem, não, o inferno é assim, não. Obviamente, são vários céus, são várias regiões do inferno, cada uma é diferente, né? Então, mas será que tem como existir todas essas? Tem contradições ali que não tem como conciliar uma com a outra. Você vê que não. Você vê que já está ferindo ali a realidade do que seria. Já entra em contradição. Uma coisa é ter um local diferente, outra coisa é ter uma lei, né, uma coisa ali que você vê que está ferindo, né, o próprio entendimento completo do local, né, de como funciona, né, ou do que é pecado, ou do que não é. Não é verdade? Tem isso, né? Então, se você for na cabeça de fulano, mano, entendeu? Já era, mano. Basta alguém se levantar, ser usado por Deus ou não ser usado por Deus, né? Ser usado ou não ser usado, mas tá ali, se levantou, tem influência, tem autoridade. Se a pessoa chegar e falar tal coisa é pecado, pronto, é pecado, acabou. Pronto. As pessoas não param para pensar, para questionar, não, porque não pode questionar. Não pode, ele é usado por Deus, ele é ungido, né? Mas a Bíblia diz julgar segundo a reta justiça de Deus. A gente pode sim questionar. A gente não pode, é o quê? É tirar uma conclusão precipitada. Calma aí. O que eu aconselho a vocês? Se alguém ensina alguma coisa, seja pela Bíblia, ou seja porque a pessoa disse que teve uma revelação, um sonho, uma visão, e você não concorda, primeiro passo é você entender, calma, eu não concordo. Por que eu não concordo? Vamos lá. Eu não concordo porque a Bíblia diz isso, ou porque eu acho que a Bíblia diz isso, ou porque isso não me agrada. Aí você tem que procurar entender por que você não concorda, e depois você tem que procurar na Bíblia. Será que realmente está contra a Bíblia? Ou eu que não sabia que a Bíblia diz isso? Você tem que procurar saber. Entende? Então, só que as pessoas, elas não podem nem questionar. Elas têm que aceitar e acabou. Entende? Porque é ungido, é fulano, é sei lá, é ciclano, né? Muito usado, então, né? Não vamos deixar isso quieto, não, não é assim que funciona, não. Entendeu? Você não vai chegar afrontando a pessoa, mas calma aí, pô. Vamos procurar saber o porquê disso. Por que a pessoa disse isso? Será que é isso mesmo? Né? Ah, mas a pessoa já foi muito usada, mas a pessoa não pode errar. Deus usou ela uma vez, 10 vezes, aí quer dizer que na 11, na 12, o diabo não pode usar. Nossa, mas ele é ungido. Gente, o próprio apóstolo Paulo, ele falou, isto digo eu, não o Senhor. O que o Paulo diz? Olha, isso aqui eu estou colocando na minha conta, tá, gente? Não é Deus que me revelou, não, tá bom? Por mais que Deus fale comigo, eu sou um homem que já foi ao terceiro céu, tenho muita experiência, mas isso aqui não é Jesus falou, não, tá? Isso aqui é o que eu acho. Aí ele me fala, porque cuido em mim que tem o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus habita em mim. Por mais que eu sei que não foi Deus que falou, mas pode ser que esse entendimento foi Deus que me deu, mas como eu não tenho certeza, então tá na minha conta, tá? Não é mandamento, não é ordenança, mas isso aqui tá na minha conta. Aí isto digo eu, o apóstolo Paulo, o apóstolo ali mais, né, respeitado por muitos, idolatrado por muitos, né, também tem isso, né? O apóstolo aí, né, mais hypado aí da Bíblia, né?
Hype tá no top hype aí, tá no primeiro até hoje, né, o apóstolo Paulo, pode ver. Se tu apóstolo Paulo, né? Porque o pessoal mais gosta, né? Ele mesmo chegou e falou: isto digo eu. Isto digo eu. Pronto. Hoje você é difícil, né? Hoje, tipo, vai ter um outro que vai falar isso aqui, digo eu, eu acho, mas todo mundo quer chegar, não, isso aqui Deus me disse, isso aqui Deus me disse, isso aqui, ou então o anjo me disse, né? Porque eu percebo que quando você fala que foi o anjo que revelou, tem mais peso. Tem mais peso, tá? É mais peso. As pessoas têm mais um anjo que Deus. Se chegar e falar que foi o anjo, eita. As pessoas já, né? Não sei que o pessoal tem tanto assim com o negócio de anjo. Respeito demais nossos irmãos angelicais aí, né? Mas, né? Pois é. Então, triste. É triste ver o que está acontecendo. Eu não digo só no Brasil, tá? Isso está em vários países, né? Os espíritos de enganação estão espalhados. Aí a Bíblia diz que o meu povo parece falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É por isso que os calvinistas não trazem revelação, não trazem nem revelação de Deus. A não ser o que está na Bíblia, quando eles não distorcem com as suas heresias, né? Mas por isso que você não vê calvinista sendo enganado. Olha, eu tive uma visão, olha, eu fui arrebatado, olha, o anjo me disse, olha, eu vi o céu e o inferno. Não vai acontecer com um calvinista, é muito difícil. É muito difícil. Primeiro que eles não se abrem para Deus, para buscar os dons espirituais. Não se abre. Então se o diabo chegar para eles, algum demônio chegar e trazer uma revelação, eles, opa, isso aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus não. Então, tá vendo? Eles não conseguem nem ser usados por Deus, nem pelo diabo, porque eles mesmos já não acreditam. Só que o problema, aí você vê os pentecostais, eles acreditam em tudo. Tudo pentecostal, né? Sobe o monte, ora, jejua. Ele não crê que vai ser um espírito enganador que vai revelar para ele. Ele é um ungido de Deus. Ele é o favorito de Deus. Ele é o adorador. Ele é o que mais dá glória, é o que mais grita, é o que mais... Então, na cabeça dos pentecostais, eles estão agradando muito a Deus. Então, eles não podem receber uma falsa revelação. Entende? Eles não podem. Não pode, mano. Pode, eles expulsam o demônio. Como que alguém expulsa o demônio vai ter uma falsa revelação? Então eles são muito fáceis de ser enganados. Entendeu? É muita frase de efeito. Eles se orgulham muito das suas frases de efeito. Mas desprezam o conhecimento, né? Então, tô gravando esse áudio aqui, né? Mas não sei o que vai ser, não. Eu já cansei de combater o pré-tribulacionismo desde 2017 que combato essa doutrina, né? Tem vários comentários meus espalhados por vários vídeos aí, né? Em outras redes sociais também. Vídeos aqui no meu canal também, né? Áudios, né? Podcast, melhor falando, né? E já debati com alguns cristãos pessoalmente, com pastor, né? Pastores. Sim, né? Teve um que eu debati de uma forma mais de debate meu, outra foi só uma coisa mais de conversa, né? E não adianta. Quer dizer, não é que não adianta. Adianta. Eu preguei a mensagem. Uma hora você acredita ou você permanece criando a mentira e firme a parte, né? Mas é triste. Sabe por que muita gente quer que Jesus volte hoje? Porque ela não quer perseverar. Ela tem dificuldade de perseverar na fé. Ela não aguenta, Jesus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, perseverar até o fim, tem de paciência, na vossa paciência salvareis a vossa alma. Não. Ela foi doutrinada que o mundo tá ruim, tá tudo ruim, e o mundo tá ruim mesmo. Né? Ela foi doutrinada que, não tem mais jeito, já era, então Jesus tem que voltar logo, que eu não aguento mais, a gente não vai aguentar, eu tenho medo de passar pela tribulação, não vou conseguir negar a marca da besta. É o medo. É o medo de morrer por Jesus. Então, o que move ela ter o desejo de Jesus voltar, não é porque ela, entende? Porque ela é fiel a Jesus. É o medo. E eu estou julgando, mas eu também não estou julgando, porque eu entendo. É medo. Puxa, quem quer morrer? Quem quer passar fome? Ser expulso da sociedade? Quem quer continuar vendo o mundo desse jeito? Eu não quero. Mas a realidade é o que a Bíblia diz, que vai continuar. Vai ter coisa que vai melhorar, vai ter coisa que vai melhorar, vai ter avivamento. Mas será que é da forma que muita gente está imaginando, está dizendo por aí? Entende? Não sei. Entendeu? Então, o mundo existe uma realidade.
E tem coisa que não dá para fugir, tem coisa que a gente consegue fugir, a gente vai alterar a nossa realidade, né? Com a fé, a luz da força de vontade, que é a palavra de Deus, né? A gente consegue alterar, chamar a existência aquilo que não existe, a gente profetizar e declarar. Óbvio que não é simplesmente uma frase de efeito, né? É simplesmente, pronto, eu vou falar isso aqui, vai acontecer. Tudo debaixo da direção de Deus, no tempo de Deus. Você tem que ter ali a unção, né? Não é a palavra mágica que vai acontecer, né? Mas existe, né? A gente tem esse poder de alterar a realidade, mas a gente não pode alterar aquilo que Deus já decretou, que tá fora de discussão, não tem como revogar. Tem coisa que não dá para revogar, tem coisa que dá. O rei ia morrer, Deus falou, deu mais 15 anos, pronto, Deus mentiu, Deus não mentiu. Deus, ele em seu favor está vida, ou seja, Deus, ele teve misericórdia e cancelou aquela sentença. Agora, você vai cancelar a sentença do Apocalipse? Você pode, talvez, né, a gente pode, com certeza, diminuir o número de mortos, o número de catástrofes, né, através da oração, a igreja orando, Deus intervindo, livrando, tendo misericórdia, tá? Mas você não vai impedir, não tem, Jesus, vamos orar, fazer uma campanha para a quinta trombeta não ser tocada. Pode reunir todo mundo, pode santificar, pode jejuar, pode ficar um mês sem sei lá, em pornografia, sem fazer sexo, sei lá, pode ficar um mês de jejum, não sei, mano, inventa aí o nível de santidade que você imaginar, que Jesus não vai cancelar a quinta trombeta, entendeu? Talvez não seja nem porque não que ele não queira, talvez seja porque justamente ele já sabe na sua presciência que ninguém vai fazer isso. Talvez se a gente fizesse realmente isso, talvez, tá? Uma imaginação, isto digo eu, tá? Talvez até cancelaria. Mas por que não vai acontecer? Porque Deus já viu que ninguém vai fazer isso ao nível de Deus for lá e cancelar. Então pronto, é incancelável. Entende? Tem coisa que é incancelável, né? Moisés intercedia, Deus é lá, né? O poder da intercessão, mas aí tem coisa que Deus fala, isso aqui nem que tivesse, que é Isaac, né? Jacó, sei lá, Abraão, né? Nem que tivesse esses 3 diante de mim. Então tem coisa que também não adianta, né? Tem coisa que dá pra gente conversar com Deus. Deus, vamos conversar, Senhor. Não faz isso não, por favor, Jesus. Tô te pedindo aí. Ele vai lá, tem misericórdia, aceita o nosso pecado. Tem coisa que não dá, mano. Tem coisa que a gente vai conseguir aplacar a ira de Deus, não. Entendeu? A igreja tem poder, mas o poder da igreja não é um poder de mandar em Deus, tá? É um poder igual um filho, né? Pede ao pai. E muitas vezes o pai atende o desejo do filho. Muitas vezes o pai ali, né, não está querendo, mas aí, né, por amor ao filho, o pai vai lá e faz, e abençoa. Mas tem vezes que não. Tem vezes que não, e não acabou, e não. E tem vezes que ele até faz, mas a pessoa vai se dar mal lá na frente, porque não é aquilo que ele queria. Então tem essas 3 tipos de situações, tem várias situações, né, do porquê coisas podem acontecer ou não pode acontecer, porque Deus pode permitir, porque não pode, né. Não quer dizer que tudo que aconteça seja da vontade de Deus ou que não seja, né. Então, o que eu tenho para dizer para você é se prepare para 2026. Deve vir uma próxima data aí. Se duvidar, já vão lançar data para 2027, 2028. Ou então, se o pessoal for um pouquinho mais, não vou dizer sábio, né? Porque é tolo nessa data, né? Mas sei lá, alguém poderia chamar uma data para 2040, né? Assim dá tempo do povo respirar para 2040. Não, sabe por que não? Porque o pessoal para com essa moda de iniciar a data todo ano, o pessoal anuncia 2040, vai dar uma respirada. Então quer dizer que é 2040, né? Aí todo mundo parou de ficar ansioso com o arrebatamento, todo mundo se conformou que é 2040. Aí chega 2040, não acontece. Aí a frustração vai ser tão grande que provavelmente muita gente vai querer se matar. Infelizmente já tem pessoas que já querem se matar e já até se mataram, né, por causa de negócio de data, né? Então não tem que anunciar data coisa nenhuma, entendeu? Não tem, entendeu? Pois é, povo, triste a situação. E a igreja está nessa. Essas mensagens repetidas, essas mensagens de efeito, é o tal do impactar. É o impactar. O povo viciado ser impactado. O povo não consegue ficar 1 minuto sem querer ser impactado. Mano, você acha que Jesus pregar para impactar? Eu tenho que impactar os corações, tem que abalar, tem que mexer com a estrutura. Gente, Jesus trabalha para convencer, não para impactar. Deus quer que você seja convencido da verdade, do pecado, da justiça, do conhecimento correto. Se você vai ser impactado ou não, impactado, qualquer emoção impacta. Usa uma palavra de efeito, usa uma música ali,
Pronto, arrepiou, impactou. Tá? É óbvio que existe o impactar de Deus. Sim, existe Deus usar a música ali, usar uma palavra e vir a unção mesmo, uma coisa sobrenatural que não é de frase de efeito, que não é de música. Existe o impacto mesmo, aquela coisa da presença de Deus e tal, né? E isso é algo espiritual, algo divino, né? Mas as pessoas, né, se a palavra for pregada e a pessoa não sente nada, ela sente que a palavra não foi boa. Mas será que quando Jesus pregava todo mundo sentia alguma coisa? Todo mundo não é possível, né? Todo mundo. Tem gente que não sentia, gente. Entende? Então a gente ficou viciado nessa mania de tudo ter que ser, sabe? Tem que ser aquela coisa mega pentecostal, né? Senão o povo não reage. Você tem que reagir por raciocínio. Se Deus tocar em você, você vai reagir, você vai dar glória, vai falar em língua, você vai pular, você vai, entendeu? Eu não sei, entendeu? Isso é muito bom. Mas e se acontecer isso com você e você não mudar de vida? Será que você foi convencido? Você foi só impactado, né? Você foi impactado, mas não foi convencido. Deus não quer que você tenha, que você, né, somente experimente, né? Pronto. Não, Deus quer que você se aprofunde. Então, a gente tem que parar com essa mania, entende? O nosso foco não é sentir e provocar emoção. O nosso foco é absorver o conhecimento, o entendimento e praticar. Esse é o foco. Porque se você só busca emoção, então é muito fácil ser enganado. É muito fácil. Óbvio que quem tem uma intimidade com Deus, conhece a voz do pastor, sabe discernir quando é unção de Deus, quando é apenas uma musiquinha bonita, né, uma música empolgante, quando é uma frase de efeito. A gente sabe, tem gente que não sabe, né? Aí a pessoa é fácil ser manipulado. Então eu espero que algumas pessoas sejam alcançadas através desse áudio, que você pare de ser enganado, que você pare de ser um pré-tribulacionista, tá? Que você pare de ficar acreditando em data e não, porque o rabino quer ser rabino, o rabino falou, pronto, esquece a Bíblia, o rabino falou, não, porque toda hora é o terceiro templo, o pessoal não se decide quando vai acontecer esse terceiro templo. É o terceiro templo, é a ovelha vermelha, é o sei lá o que, é o rabino, é sei lá o que. Mano, esquece esse pessoal, mano. Eles vão ficar falando isso a vida toda em uma hora. Quando acontecer, não vai ser porque eles falaram, vai ser porque chegou o tempo de acontecer. Não fica focando entendo nisso. Óbvio, quando acontecer algo muito óbvio, né? Quando você vê, né, tá explícito, não é simplesmente uma luazinha de sangue. Lua de sangue acontece a todo momento. É um sinal, mas não é, entendeu? Tem um rio aqui que ficou vermelho, pronto. É a profecia bíblica. Não é. Não é. Entende? Então qualquer coisa, você caiu um meteoro, porque ainda não caiu, né? Quer dizer, caiu, mas quando se caiu um meteoro em alguma cidade e causou um certo estrago, pronto. Já era, mano. Já tocou trombeta, sei lá, o pessoal já vai começar a vir com... Entende? O pessoal tá nesse nível, não pode cair um meteoro que Jesus tem que voltar ontem, tem que voltar hoje. Vocês têm que amadurecer, gente, o evangelho não é isso não, entendeu? Vamos observar, entendeu? Quando acontecer mesmo, vai acontecer, mano, entendeu? Quando acontecer a quinta trombeta, acabou, mano, não tem essa, todo mundo vai saber, mano, o absurdo que vai acontecer na quinta trombeta. O poço do abismo das águas, tá? Vai sair uma fumaça absurda ali, vai sair seres intraterrenos, tá? Não vai ser Blue Beam, não vai ser inteligência artificial, não vai ser holograma, vai ser literal aquilo ali, acabou, mano. Todo mundo vai saber, não precisa nem filmar, entendeu? Passar na Globo, passar não sei lá onde, acabou, se cumpriu, entendeu? Não precisa ninguém ficar forçando a barra para cumprir profecia. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir profecia. Deus não precisa de você, vou dar uma ajudinha para Deus, olha, o rio ficou vermelho aqui, vamos tacar um versículo aqui, vamos ajudar Deus a cumprir a profecia. Deus não precisa disso não. Caiu um meteoro aqui, olha, vamos colocar o texto aqui da trombeta, né? Não, Deus não precisa disso não, tá? Pode deixar que por si só as profecias se cumprem, tá bom?